Bem, falar um pouquinho do meu portfólio, né? Nesse período, nós tivemos que pesquisar, né, e desenvolver um portfólio relacionado à questão das libras e da cultura surda, né? Então, começar, né, a trajetória histórica da língua de sinais e da própria cultura surda, né, a partir do momento em que tudo isso começou a ser colocado para a sociedade de forma mais concreta, e também a partir de que momento essas formas de manifestação de expressão começaram a surgir. Né? Então, a primeira língua de sinais, conforme eu coloquei no meu slide, ela foi desenvolvida por um francês chamado Charles Michel Delepé. E ele era um clérigo, né? E ele foi também responsável pela criação da primeira escola para os surdos na França. Com pessoas com limitações auditivas, né, que não conseguiam aprender em escolas para pessoas ouvintes. Né? E essa criação foi um marco definitivo para que as línguas de sinais pudessem ser melhor compreendidas e difundidas, né, em diversas sociedades mundo afora. Só que nem sempre a trajetória delas foi fácil. Na verdade, elas passaram por diversas situações de constrangimento, assim, no sentido de elas terem sido consideradas inválidas em 1880 por um congresso de professores em Milão, né, um congresso importante de professores, né, que determinaria aí métodos didáticos, etc. E nesse congresso foi determinado que, na verdade, os surdos deveriam aprender a partir do método oral, né, então ignorando aí, constrangendo o uso de língua de sinais. Mesmo assim, essas línguas persistiram, elas sobreviveram até hoje, ainda bem, né, felizmente, e elas acabaram se tornando a principal forma de manifestação e de expressão, né, linguística das pessoas não ouvintes. Aqui no Brasil, curiosamente, né, a questão das línguas de sinais contou com um aliado importante, que foi o imperador Dom Pedro II no Brasil. Né? Até bem interessante essa questão, né, de um imperador mesmo se abrir, né, à inclusão, né, dessas pessoas em um período em que elas ainda eram consideradas pessoas inferiores, etc. Né? E em 1857, ele convidou um surdo francês chamado Edouard Huet para vir ao Brasil, né, para fundar a primeira escola para surdo. E é por isso também que a Libras ela é um idioma que foi criado a partir de uma mistura da língua de sinais francesa com alguns gestos que já eram utilizados no Brasil por surdos brasileiros. Né? E mesmo com essa proibição posterior de 1880, a Libras não deixou de ser utilizada, ela não foi abandonada e persistiu até os dias atuais, sendo que em 2002 ela foi reconhecida como um idioma oficial do Brasil, que foi um grande passo, né? De uma importância muito grande para a comunidade surda. Essa questão da cultura surda, inclusive, ela não inclui só o idioma, né? Ela inclui, na verdade, diversas manifestações, diversas formas de uma pessoa enxergar, compreender e se relacionar com o mundo, né? Isso vai incluir diversos aspectos da realidade, por exemplo, a experiência visual, o linguístico, familiar, a literatura surda, a vida social e esportiva, as artes visuais, o político e os materiais. Né? Então, assim, na verdade, a cultura surda ela vai incluir tudo aquilo, né, que constitui a forma de uma pessoa surda de enxergar, de compreender a realidade, que é diferente de uma pessoa ouvinte. Né? Isso pode gerar um choque até para os ouvintes também. Né? E, claro, né, aqui no Brasil, apesar de haver ainda dificuldades, né, há projetos, há pautas de inclusão dessas pessoas surdas, né, e principalmente ali a partir da década de 80, elas passaram a ser mais ativas, né, elas passaram a se organizar melhor para reivindicar seus direitos, né, e passaram também a serem mais atuantes também em âmbito público. Né? Então, diversas questões aí foram incluídas, como, por exemplo, a questão do intérprete, né? A questão de como que os surdos se relacionam com os órgãos públicos, etc. Essa questão, né, da relação entre os indivíduos ouvintes, ela em geral é complicado, né? Porque os ouvintes têm dificuldade de se comunicar com os surdos, né? Então,
primeira coisa que deve ser levada em consideração é que os ouvintes não devem se comunicar com surdos a partir de uma visão de superioridade, né, de coitadismo, de que o outro é a vítima. Não, na verdade eles têm que ter uma relação tranquila, né, uma relação de igualdade, né? Ali eles estão conversando como iguais e, claro, respeitando as limitações, né, das pessoas não ouvintes. Mas nunca tratá-las como pessoas coitadinhas, que merecem nossa piedade, porque não é o caso. Elas são pessoas normais, né, que têm uma limitação auditiva e que precisam ser respeitadas nesse sentido. Então, é justamente nesse sentido também que é muito importante que os ouvintes conheçam a cultura surda e não apenas a existência da linguagem de sinais, mas toda essa cultura que envolve a situação de uma pessoa surda. E também, claro, né, a capacitação de ouvintes é muito importante na escola mesmo. Seria muito interessante que as pessoas tivessem contato com o idioma de sinais, tivessem contato com pessoas surdas, né, para eles poderem, para todos nós, na verdade, né, podermos lidarmos melhor com a situação de uma pessoa surda, sabermos como nos aproximar dessa pessoa, né, a gente ter, por exemplo, cursos de Libras que nos ensinam a nos comunicar com essas pessoas, e também nas empresas. Nas empresas também seria muito interessante, por exemplo, que as empresas promovam cursos de capacitação, oferecendo especializações em seus funcionários, preparando-os para atender o público surdo, que é um público muito considerável e que merece, que precisa de ser incluído, né, em todos os sentidos. Desenvolvendo também, claro, produtos e serviços, né? Na verdade, pode ser uma área de especialização de uma empresa, desenvolver produtos e serviços que atendam especificidades do dia a dia das pessoas surdas, né? Isso, inclusive, também é um campo muito importante também. Sou eu, né, falando o meu nome. Eu falei, olá, meu nome é Aline, né, em Libras. Devo fazer o melhor possível, é a primeira vez que eu faço Libras, né? Então, por fim, uma experiência interessante aqui em Juiz de Fora, né? Aqui em Juiz de Fora existe a Associação dos Surdos, né? A SJF, e eles desenvolvem diversos eventos, né? Formas de relacionar os surdos, né? As pessoas surdas com os ouvintes, fazerem essa relação, né? De facilitarem a comunicação, e produzem também, claro, né? Materiais, literatura e arte, tudo relacionado à cultura surda. E houve aqui também uma experiência bastante interessante, né? Na verdade, um técnico de futebol aqui de Juiz de Fora, ele aprendeu Libras para poder treinar os jogadores surdos, né? De futebol de 7, que é uma modalidade específica de surdos, e ele diz, né, que foi muito importante para ele aprender, na verdade, a se comunicar de outra forma que não a forma oral, né? Que geralmente é a forma utilizada por todos aqueles que treinam os pessoas, né, que fazem esporte. Então foi bastante interessante conhecer essa experiência, né? E por fim, na universidade, né, especificamente no polo da Uninter, seria muito bom, né? A gente está sempre está relacionado com outros alunos, né? Eu, como estudante, né, gostaria de me relacionar com outros alunos que utilizam Libras para poder treinar também, né, essa forma de comunicação. Seria interessante toda vez que há pessoas surdas ali presentes, ter um intérprete de Libras, né, como a Uninter já promove bastante a inclusão, né, nos seus vídeos, etc. Né, e seria interessante para a gente poder treinar também, né, essa inclusão aí, essa organização de encontros, né, para que as pessoas possam entrosar esse entrosamento, e por fim, para que todos nós possamos conhecer melhor essa cultura surda, né, para respeitá-la cada vez mais, respeitar esses indivíduos e suas limitações, e em tudo aquilo que eles podem trazer de conhecimento para nós também, né? É isso.